Todos, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha Drigue, e dentro do tema proposto, da temática solicitada como atividade, iremos falar sobre escolas literárias. E dentre elas eu escolhi falar sobre o quinhentismo. Bom, o quinhentismo ela representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagens com características informativas e também descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, onde eles retratam sobre a fauna, sobre a flora, sobre o povo que ali habitavam. Muito interessante. Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português. E o nome do período, quinhentismo, refere-se à data do início 1500, por isso chamado de quinhentismo. O quinhentismo do Brasil tem a sua proeminência com a chegada dos portugueses em território brasileiro no ano de 1500. As terras encontradas foram relatadas pelos escrivões que acompanhavam os navios através de cartas. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações e embarcações comuns naquela época. Além disso, os jesuítas eram responsáveis por catequizarem os índios e criaram também uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo, que é o que chamamos de literatura de catequese. Quais são as características do quinhentismo? Podemos citar crônicas de viagens, eram crônicas descritas durante as viagens, de informações ao qual os escrivões relatavam. Textos descritivos e informativos do que era encontrado nessas viagens, numa descrição, numa linguajar mais acessível, com informações contundentes. Outra característica também era a conquista de material, e conquistas espirituais. As características ali descritas das conquistas que eram adquiridas durante essas viagens, tanto materialmente como espiritualmente, também eram descritas, era uma das características do quinhentismo. A linguagem simples, que é a linguagem onde era apresentada com uma fácil absorção das coisas que eram relatadas, por isso dessa linguagem. E a utilização de adjetivos, no uso, no tratado da escrita, o uso de adjetivos é bastante também comum na escrita do quinhentista. Quais são os principais autores e obras do quinhentismo? Muitos viajantes jesuítas contribuíram com seus relatos para informar os que estavam do outro lado do Atlântico quais eram suas expressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura do quinhentista possuem uma forte pessoalidade. O que eu quero dizer com isso? Tinham as impressões de cada autor que ali escreviam estas obras. A obra desse período que mais se destaca é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita ao rei de Portugal. Essa carta, a Carta de Pero Vaz de Caminha, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras, e é considerada como um marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Interessante que o seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como também informações e impressões sobre a descoberta dessas novas terras. Dentro do que chamamos de manifestação literária,
ela é conhecida como uma literatura de informação. O seu próprio nome já retrata, né, pois são textos de caráter informativo, as quais eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas, as características ali, o que se era encontrado, sobre a fauna, sobre a flora, sobre os índios ali encontrados. E também vale ressaltar que esses textos literários e históricos foram escritos e foram essenciais para fundar a literatura brasileira. Outro também autor e escritor e obra bastante interessante é o de Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. As principais obras, né, do Padre José de Anchieta são a Arte da Gramática da Língua, mais usada na costa do Brasil, que foi escrita por cerca de 1595, e o poema A Viagem. A obra de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil, vale ressaltar, na segunda metade do século XX. Dentro do que chamamos de manifestação literária, essa carta, né, essa obra de José de Anchieta, ela é conhecida como literatura de catequese. Bom, o seu trabalho no Brasil, no caso aqui no Brasil, foi catequizar os índios, e as suas obras que merecem destaque, podemos aí retratar Informação da Terra do Brasil, que foi em 1549, e o diálogo sobre a conversão dos gentios. Bem, acho que é isso que eu tinha para falar sobre o quentismo até o momento. Obrigado.